estamos. Abraão agora ele vai responder ao de fazer o juramento. Ele responder ao rei de Sodoma: levantei a minha mão. Não foi que nós terminamos. Fiz um juramento ao Eterno, no Criador do céu e da terra. Tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Então, aí essa expressão é da função agora, já da casa sacerdotal de ministrantes, construída, já estabelecida, construída não, estabelecida por Adonai. Então, o que ele faz? O rei vai propor a ele ficar com os bens, os despojos de guerra, e ele ficaria com as pessoas. Abraão não negocia pessoa. Ele não é um homem, ele não é um negociante. Então, a marca da casa sacerdotal é não fazer essa negociação. É uma das marcas primeiras da casa de ministrantes. O negócio é um empreendimento comercial, industrial e financeiro. No Brasil, um negócio de orelha é a troca de um animal por outro. Troca de um animal por outro. Isso aí. Abraão não era homem de negócios. Olha aqui, ó. Versículo 23, eu vou ler em outra tradução que eu tenho aqui, ó. Abraão diz assim, ó, ao rei de Sodoma: eu ergui minha mão para Adonai, El Elyon, o autor dos céus e da terra. Olha só, jurando que eu não tomaria coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia do sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Essa palavra quer dizer o seguinte, que ele não é um procurador, ele não é um intermediário internacional, ele não é nada disso, porque ele está erguendo a casa sacerdotal. Se Abraão negocia com o rei de Sodoma, ele seria como um descalçar dos seus irmãos. Aquela imagem que nós vimos aqui do último dia que eu ensinei, seria como tirar o apoio dos irmãos, porque ele ia entregar as vidas a um rei ímpio, que era o rei de Sodoma. Então, ele é como remover o apoio e o auxílio de alguém. Por isso que quando os pastores se enriquecem, homens simples, comuns como eu, comuns, porque eu já falei com vocês, se eu aparecer aqui de BMW, vocês nunca mais ouçam nada que eu estou falando, porque eu não tenho dinheiro para ter BMW. Entendeu? Eu me enriqueci como? Com o dinheiro dos dízimos? Graças a Deus, aqui ninguém nunca teve salário. Nunca. Nós trabalhamos todos os líderes aqui voluntariamente. Só quem recebe salário aqui são os funcionários da casa, por causa do nosso amor ao Eterno e à sua palavra, para seguir esse processo do nosso patriarca Abraão. Então você vê hoje os pastores, eles entram na área política, são iquiços, que quando, eu ensinei isso já para vocês, quando José chega ao Egito e se ergue como primeiro-ministro do Egito, José foi enviado numa missão de Adonai. Nós lemos hoje isso de manhã, ele falando para os irmãos. Mas não, quando ele chega ali, os faraós já não aguentavam mais sobre os reis pastores que invadiram o Egito no período, na 17ª e 18ª dinastia do Egito. O Egito estava tomado e governado por eles. A capital governada pelos reis pastores, chamados reis pastores dos iquiços. Você olha depois isso, se você quiser, um historiador egípcio que escreve sobre isso. Os faraós não aguentavam mais, o domínio era deles. Eles estavam na política, eles criaram a capital de Avares, no Egito, se tornaram ricos, poderosos e adoradores de vários deuses em Avares. Porque quando entra, por isso que eu estou ensinando, que isso com Abraão ninguém aprendeu. Ninguém aprendeu isso com Abraão.
Isso não está prescrito ali para a casa de ministrantes. O que ele vai responder? Ele e a sua descendência estariam moralmente presos e escravos de outros governos, comprometidos com outros deuses. Por isso que nós não podemos envolver uma fé com negócios. Ele diz, o verbo enriquecer, ou eu enriqueci Abraão, foi o que Abraão responde para o rei de Sodoma, diz daquele ou daquela cuja fortuna é recente. Vocês veem a vida da pastora Sandra. Se ela aparecer com aqui algo extraordinariamente chique e grande, vocês têm que desconfiar. Se vocês não desconfiarem, pelo amor de Deus, quem são vocês? Entenderam? Assim que as ovelhas estão nas mãos dessas pessoas. Isso não são líderes e ministrantes, homens, ministrantes de Adonai. Na física, o enriquecido disse do corpo, ou o corpo do qual um dos constituintes está em proporção maior do que o normal. Você já ouviu falar de urânio enriquecido? Um corpo maior. É na física. Nada para mim, diz Abraão. Nada para mim. Está aqui no texto, ó. Nada para mim, apenas para os meus jovens que comeram e o que hão dos homens que partiram comigo para fazer a guerra. Só o despojo para esses que participaram da guerra, nada para mim. Essa é a marca da casa de ministrantes. Essa é a realidade que nós temos visto nos nossos dias? De jeito nenhum. Não é isso, não é essa a realidade. Eles tomarão a sua parte, diz Abraão. Isso é justiça. Então, segundo a Torá, as leis de guerra, os aliados de Abraão teriam direito do despojo. Quanto ao descalçar o irmão, tirar o calço que ele tem, tirar o apoio ou o auxílio de alguém é muito grave. A Torá vai explicar isto. Bem explicadinho, nós vamos meditar nela. Está no Gênesis capítulo 38, vai lá comigo. Com a lei do levirato. A lei do levirato é aplicada com os filhos de Judá, pois este propôs aos irmãos a venda de José, de Jósef. Olha, você olha para a sua Bíblia em Gênesis e veja aqui na sua Bíblia que parece que o relato de José no capítulo 37, os sonhos e toda a vida de José. No capítulo 38, entra o problema de Tamar. E o casamento dela com os filhos de Judá. E vai narrar toda essa história aqui, para depois dar continuidade a de José no capítulo 39. O capítulo 37 e o 38 estão juntinhos. Não tem nada perdido aqui na Torá, nada. Você vai ver no 37, veja comigo, de 26 a 27, que você vai ver. Olha aqui, 26 e 27 do capítulo 37. Para você ver o vídeo de Judá, como é que ele vai vender o seu irmão. E isso não faz parte da casa de ministrantes. Olha o 26. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar a nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Olha bem isso. Não podemos ocultar o crime, é isso que ele está dizendo, para obter perdão por ele. O sangue clamará da terra, como diz Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel. O sangue vai clamar da terra pelo seu irmão. Então, nós não vamos obter perdão, vamos resolver esse assunto vendendo. Presta atenção da artimanha. E como nós somos fáceis de enganar a nós mesmos e os outros, não é? Então, Isaías, no capítulo 26, 21, não precisa ir lá não, só vou ler para você. Você vai ver aqui o profeta tocando nesse assunto, capítulo 26, 21, de Isaías, no versículo 21. Vede, o Eterno sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue.
Esses sangues que vocês estão vendo caindo pelas ruas, pelas praças da cidade, morte, morte, morte. Olha aqui, olha aqui. A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Não tem como você cobrir um crime. Ou você vai pagar pelo preço dele e acertar a sua dívida com Adonai, e chorar e clamar para você ter paz interior, ou a terra vai clamar. Olha aqui. É isso que diz o profeta. Vede, o Eterno sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. A terra descobrirá o seu sangue, não cobrirá mais aqueles que foram mortos. O que Abraão não fez, negociar os irmãos, para que a casa sacerdotal, instituído ali com Melquisedeque, confirmada no Salmo 110, Hebreus capítulo 7, o que acontece? Não sou negociante. Judá vai fazer exatamente esse negócio, vender Iosef para os ismaelitas. Olha só o versículo de Gênesis 37, olha o versículo 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, diz os irmãos. Ele buscou uma solidariedade entre os irmãos. Sim, é nosso irmão, nossa carne. Ele e os seus irmãos escutam isso. Os irmãos atendem a voz de Judá. Percebam que Judá consegue convencer os irmãos e obter solidariedade familiar. Isso significa concordância familiar. Então, ele vai optar, ele escolhe entre várias coisas ou aquela. Vender o irmão seria a melhor coisa a fazer. Vender é uma sedução do lucro. Dinheiro. Com vidas não se negocia. Dinheiro. Ele transfere a propriedade, ou seja, negocia o irmão como uma mercadoria. Irmãos, isso está cheio aí. Está cheio. Só que não chega aos nossos ouvidos. Qualquer troca negocia como uma mercadoria, como se troca qualquer mercadoria. Ele sacrifica o que deveria preservar e defender. Judá, filho do mesmo pai, sacrifica o que ele deveria defender. Judá vende a própria consciência. Deixou-se subornar. Vendeu-se ao inimigo. Ele prostituiu-se. Isso na Bíblia chama prostituição. Ele não fez um ato de cópula, não. Não, um ato sexual, não precisa. Ele é um prostituto. Porque o Deus que está dentro dele, que é ele mesmo e o seu ego, agiram e fizeram, prostituíram-se. Porém, ele vendeu a sua própria consciência e vocês vão assistir que ele não tem paz por isso. Aos olhos do Eterno acontece um hiato de tempo, um tempo. Na geologia, é uma lacuna estratigráfica, um buraco, uma abertura, uma fenda na terra. Adonai deixa esse período passar, uma falha grave, uma falta, uma lacuna, uma interrupção no relacionamento com Adonai. Vira um buraco assim, ó, só que ele vai voltar e vai cobrar. Isso não fica assim. O homem acha que Adonai esqueceu. Não. O tempo passa, Adonai não esquece. Judá vai aprender e vai pagar um alto preço. Por quê? A Torá diz: que fizestes? A voz dos sangues de teu irmão clama para mim desde o terreno. As vozes. E ele não matou, ele vendeu. Ele escolheu vender. A voz do sangue são pronunciadas sucessivamente no interior da consciência de quem o praticou. Sucessivamente, trazendo à lembrança a falta cometida. O luto se torna permanentemente.
de quem o fez. O luto se torna permanente de quem o fez. Permanente. Quando saímos do centro da vontade do Eterno, nos tornamos fugitivos de nós mesmos. Evitamos pessoas, alguma coisa, por aversão ao ato que praticamos ou temor a Deus. Mas a ação física é evitar. Evitar. Enquanto Iosef se instala na casa de Potifar, ali, para trabalhar na casa de Potifar, a narrativa bíblica interrompe o relato principal e vai ocupar-se com Judá, o filho de Jacó, descendente do mesmo pai, mas que pratica um ato grave. Propôs a venda de Iosef a fim de salvá-lo da morte. Temos aqui sublinhado para um paralelismo das estruturas do capítulo 37 e o capítulo 38, internas dos capítulos. Os irmãos de José enviam a Jacó a túnica de José feita por Jacó, é a quetonê do desaparecido. Olha aqui para vocês verem, versículo 32 e 33. Enviaram a quetonê de várias cores a seu pai e disseram: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconhece e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Tamar também envia Judá a prova do seu feito como prostituto. Certa vez um pastor perguntou assim para mim: pastora, ela se tornou uma prostituta? Não, irmãos, vocês vão entender isso hoje. Ela vai fazer isso que eles fizeram com a túnica de José, com o cajado dele, com as provas que ela tinha que ele deitou com ela, porque ela se veste de prostituta, porque para expor Judá, que ele era um prostituto, porque Adonai vai trazer à luz os nossos erros. A mesma coisa ela vai fazer, por isso que é paralelo, o capítulo 37 e o 38. Então Judá aparta-se dos irmãos. Olha o capítulo 38. Por que ele vai apartar dos irmãos? Ele vai sair do seio familiar. Ele não aguentava os irmãos acusando: foi você que nos levou a vender o nosso irmão. Você que fez a proposta, você que convenceu. Vocês não sabem como é que é a família? Um joga um negócio na cara do outro, o outro também, e aí parte para a briga. Ele vai sair. Olha para onde ele vai. Olha aqui na sua Bíblia. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão que se chama Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Nesse tempo, a expressão vai anunciar: e neste tempo Judá se aparta de seus irmãos. A expressão "e neste tempo" vai anunciar uma mudança de tema. A preposição tema deve ser desenvolvida por ele, como aluno, que agora andará no ritmo da cadência, da disciplina e da correção de Adonai. Esse é o tema. Esse é o tema do aluno Judá. O ritmo agora vai ser a cadência da correção e da disciplina de Adonai. Adolã era uma cidade cananeia da Judéia, que mais tarde o território foi dado à tribo de Judá. Josué, no capítulo 15, fala sobre isso. Então, ele tende até a casa de um homem, diz em outra tradução. Judá tende à casa de um homem cananeu. Esse tender, ele estende a sua tenda. Ele muda-se para lá. Isso significa que Judá prolongou-se no território cananeu por um tempo. Cresceu no sentido de riqueza, de idade, de experiência. Ele estende a tenda, ele permanece ali por um longo período. Ampliou sua autoridade local, conquistou pessoas,
tudo isso. Ele casa e tem 2 filhos, Onã e Sela. Olha aí, ó. Versículo 3. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou Er. Ele ainda estava em Cassibe quando ela o pariu, diz o versículo 5. Ó. Olha aí. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Foi em Cassibe que ela lhe deu à luz, que ela pariu. Cassibe é uma localidade, um termo que significa ela parou de conceber, pois a raiz hebraica da palavra comporta a ideia de uma decepção. Você acha que foi a mulher que parou de parir, que se decepcionou naquela localidade Cassibe? Judá que se decepcionou. Ele se decepcionou com ele mesmo. Esse é o comportamento de um participante da casa de ministrantes. Para você entender quão grave é essa questão e com que facilidade nós somos introduzidos nela. Entenda comigo que Judá cresceu fisicamente. Ele constituiu família, ele adquiriu quantidade de bens. Ele achou que nessa grandeza, Ulisses, ele resolveria o problema interior. Resolve não. Não resolve o problema. A decepção já estava ali, ó. A decepção já estava estabelecida com o nome da localidade onde ele se desenvolveu. A culpa, o pecado estão ali na consciência, movimentando-se como uma palpitação no coração, que não cessa, ferindo, tocando a alma do homem ao ponto de sentir-se decepcionado, enganado por ele mesmo, desiludido, desapontado com ele mesmo. Nós, quando praticamos alguma coisa, nós temos que parar, acertar para não fugir. Ele foge, ele sai do seio familiar para buscar refúgio para a sua alma decepcionada. Não consegue. Confere comigo que depois de anos desse acontecimento, o profeta Miqueias toca na ferida, reafirmando que Cassibe é um engano. Foi um engano para Jacó e será um engano para os reis de Israel, diz o profeta Miqueias. Anos e anos e anos depois, Miqueias está se referindo a essa atitude de Jacó, de Judá em Cassibe. Miqueias 1, versículo 14, se não me engano. Judá toma uma mulher para seu primogênito, seu nome é Tamar. Olha só a Bíblia, versículo 3. Ela concebeu e teve um filho, o pai lhe chamou Tornou ela a conceber e teve outro filho que chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho cujo nome era Selá. Judá tomou uma mulher, versículo 6, para o seu primogênito. O nome dessa mulher era Tamar, que vocês conhecem. Sabe o que significa Tamar? Palmeira e tamareira. Mulher de elevado caráter. Sua semelhança de caráter entre Tamar e Rebeca é muito próxima. Por quê? 2 mulheres decididas. Porque a mulher, quando ela decide fazer o que é certo, ela mira o alvo e vai. Ela não para, não. Ela mira o alvo e vai. Cumprir aquilo que Adonai colocou no coração dela. Ela vai cumprir as ordens de Elohim. Descendente ela de Shem, filho de Noa, diz a Midrash. Ela é apresentada como sendo síria, mulher estrangeira ao território de Israel. Mas mesmo sendo educada no meio idólatra, ela retorna, ela se converte ao Elohim de Israel. Você vai ver, ao Elohim único de Israel. Olha o versículo 38, 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Eterno, pelo que o Eterno matou. Mau aos olhos de Adonai, Adonai vai matá-lo. Aquele mal é aquele que prejudica, ofende, aquele que se opõe à verdade, à moral, ao direito e à justiça. A pessoa produz mais dano e prejuízo, porque destituído de valor,
não tem caráter, seus resultados são negativos e perigosos e nocivos. Ser mau é ser contra a moral e a virtude. Logo que chega a um ambiente, a característica dele é reclamar. Reclamar do ambiente. Aqui está gelado demais, aqui está ruim, aqui está isso, aquilo está aquilo. A pessoa tem um caráter deformado. É um dos sinais. Judá diz a Onã: vem reunir-te a mulher de teu irmão. Levira-a. Suscita uma semente a teu irmão. O versículo 8. Judá diz para seu segundo filho reunir com a mulher do seu irmão. Lembra da paraxá Vayekhel? Reunir. Como reunir com a mulher? Que autoridade tinha ele para falar de reunir com a mulher do teu irmão e levirá-la? Se ele dividiu, vendeu, sujou, agora ele vai exigir que o filho vá cumprir isso? Não vai. Você sabe disso. Ele não vai agregar e nem congregar. Judá sentiu o peso da culpa de não unir, ele buscava todas as formas materiais, resolver o problema, porque ele não tinha paz, que ele dividiu, ele não agregou, ele não congregou. Isso é reunir, que nós estudamos hoje pela manhã. Ele vê no seu segundo filho, Onã, a forma de compensação do seu erro. Juridicamente, a compensação é o modo de extinção de suas obrigações. Ele tenta usar o filho como um pêndulo de relógio para compensar seus erros. Não funciona, não. Não funciona, irmãos, não funciona. Para corrigir e neutralizar o mal do primeiro irmão, ele vai agora tentar levirá-la. Propor isso. Mais tarde, quando todos experimentaram a dor do pai, Jacó, as opiniões se dividiram dentro do seio da família de Judá. A maneira particular de pensar de cada um sobre o assunto da venda se tornou uma fofoca familiar. Não é assim? Um telefone... hoje não tinha internet, nem telefone, né? Hoje tem internet, a fofoca é muito rápida. Não é assim? Deu lugar, toda a fofoca, ao julgamento. Um conceito favorável ou não sobre o assunto da venda do irmão. Jacó, vê sofrendo, ele reforçou o juízo e estabeleceu a discórdia entre eles. Judá tenta neutralizar essa perda. O mal com o bem. Porém, Onã não aceita. O seu segundo filho não aceita. Não aceita. Onã sabe que a semente não será dele, diz a Torá. E quando ele se une à mulher de seu irmão, derrama por terra para não dar semente a seu irmão. O que ele derrama por terra? O sêmen. Para não dar semente ao seu irmão. Derramar por terra é o coitus interrompido. É a cópula carnal na espécie humana ou entre animais. Irracionais. No Brasil, coito significa fornicação. Ter relações sexuais. Copular apenas, mas sem amor. Para abastecer-se de prazer, nutrir-se de satisfações e desejos. Só isso que Onã queria. Não dar descendência, dar continuidade ao seu irmão. Não. Então, na Bíblia, a fornicação é um pecado grave. Agora nós entramos na fornicação. Porque você pensa, você aprendeu no dicionário de português que fornicação é só copular. Não, não. É um pecado grave, grave. Por isso que a dona vai matar. Vai matar agora. Olha o versículo 10. O que ele fazia era mal aos olhos do Eterno, pelo que o Eterno matou também Onã. Era mal aos olhos de Adonai, ele o faz morrer, ele também. Elohim não permite fraudar a vida. Quando você joga o sêmen na terra, você fraudou a vida. Não vai permitir. Não vai permitir.
Fraudar é prejudicar o outro, lograr a si mesmo, tá? Fraude é engano, é má-fé, é dissimulação. Então, você já viu que fornicação não é apenas copular. É uma série de vícios que nós temos e que pecamos contra Adonai. Que a casa sacerdotal precisará se ver livre dela, da fornicação. Adonai nos disse, é um pecado que é considerado pequenininho assim, que ninguém não dá atenção a ele, porque você vai no dicionário de português, você lê lá o significado dele. Não é só isso. É uma quantidade de vícios. Vamos conferir com a Torá, no Deuteronômio 24, 1. Vai lá, no último livro da Torá. Deuteronômio 24, 1. Quando um homem, aqui você vai encontrar aquela fala de Yeshua lá em Mateus 19, respondendo aos fariseus, é aqui que está, em Deuteronômio 24, 1. Quando o homem, nessa tradução, arranja uma mulher e a desposa, ele arranja uma mulher. O verbo no hebraico é lagak. Faz pensar mais na compra de um campo ou de algum negócio. Ele arranjou uma mulher para ele copular com ela, suprir as suas necessidades, suprir os seus desejos e deixá-la. Ele arranja uma mulher. A Torá vai culpar os dois, tanto a mulher quanto o homem. E a desposa, quando ela não encontra graça aos olhos dele, tendo encontrado nela propósito de sexo, ele escreve para ela um ato de ruptura, entrega-o a ela em mãos e manda embora de sua casa. Ele arranja mulher, significa no hebraico como o quê? Fazer um negócio, comprar um campo. Como quando quem se adquire um utensílio doméstico, vou lá comprar um fogão. É assim, ele arranjou uma mulher. Se torna empreendimento comercial, industrial e financeiro. Aí você já sabe que a Adonai não aceita esse negócio. Não precisa de você deitar com a mulher. Só de você ter essa intenção, você já acumulou um monte de vícios. Uma porção. Visando lucro. Por que o lucro? Para suprimento dos desejos sexuais. Para satisfazer seus desejos, dando lugar à fornicação, à luxúria e o adultério. Aí entra a fornicação. Muitos segmentos religiosos não consideram grave o vício da fornicação, não consideram. Embora falem muito mal do adultério. Falam mal do adultério, estão preocupados com o adultério, esquecem da fornicação. Uma das preocupações de Yeshua, ao ensinar sobre esta questão, é ver o pecado fornicação muito mais em sua intenção e não meramente em sua realização. Ele não está preocupado apenas com o ato de deitar com a mulher, fazer sexo com ela. Ele está preocupado com a sua intenção. Yeshua vê e vai ensinar nesse nível aí, porque ali a Torá inclui os dois, não é? Então, Yeshua vê o futuro. E Yeshua vê o futuro do homem carregado e pesado de vícios. Vícios de todas as espécies. Vícios. Ele tem o conhecimento claro e direto, imediato da verdade sobre a fornicação. A intenção de tornar o pecado menos grave é não dar atenção a ele. Não comenta-se muito sobre ele. Isso é comum no meio dos homens e das mulheres. Isso significa aumentá-lo, torná-lo mais intenso. É como uma expressão de valor numérico de grandeza. É esse o aumento que o pecado vai ter. E quantidades, reunindo-as em qualquer ordem, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e etc. É o que nós estamos vendo hoje. A fornicação tomou o coração dos homens e das mulheres. Não tem condições da casa que vai se erguer, permanecer assim. Pede a Adonai para queimar o seu coração, ou acabar com você,
se você não conseguir se ver livre dos vícios. O abuso sexual hoje é usado no sentido mais amplo de imoralidade, indicando todas as formas de desvio. Quando um homem chega a passar as mãos nas pernas dela ou na minha, ou no ônibus, onde for, ele já chegou ao máximo. Ele já aumentou o número disso aí, de fornicação, de tantos vícios, de uma coisa tremenda, que nós não podemos mencionar. Então, todas essas formas de desvio e vícios atingem hoje as famílias, as crianças, os adolescentes, tudo. Nós estamos vendo. Vamos conferir a fala de Yeshua a um grupo religioso de fariseus. Mateus capítulo 19. Veja lá, de 1 a 8. Cuja preocupação deles é de ordem jurídica e moral. Os fariseus não estavam provocando Yeshua. Eles queriam aprender Torá, Deuteronômio 24:1, com a questão de propósito de sexo, com a questão de arranjar mulher. É isso aí. Então, nós temos aqui a questão do repúdio, que é debatida muito, muito entre as escolas de Shammai e a escola de Hillel. Aqui a pergunta dos fariseus não esconde nenhuma cilada para Yeshua. Ele deseja o ensino de Yeshua, aqui agora será para aprender, para que eles aprendam. É isso que eles estão procurando saber. Por quê? Porque se você não orar e pedir ao Eterno, e pedir isso, e buscar, e dar do seu tempo para aprender a Bíblia, você vai continuar sendo enganado, que não vai aprender. Olha capítulo 19, de 1 a 8. Depois eu quero meditar no versículo 7 a 9. Tendo concluído estas palavras, Yeshua saiu da Galiléia e dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram, não é boa essa tradição, testá-los. Eles dizem, por que então Moisés, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nós estamos falando do repúdio. Respondeu ele, não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? No princípio ele está se referindo ao Gênesis, no início da criação. Ele vai usar no princípio 2 vezes. E diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntaram, então, por que mandou Moisés, Deuteronômio 24, dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes Yeshua, Moisés, por causa da esclerose dos vossos corações. Isso aqui é esclerose. O endurecimento. Então, por causa da esclerose do vosso coração, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, lá no Gênesis, não era assim. Esclerose do coração é um endurecimento patológico de um tecido do organismo. O termo é empregado, sobretudo, para tecido nervoso. Yeshua, pela segunda vez no texto, retorna mentalmente ao estado inicial da criação, que não foi assim, trazendo primordial de uma criação cuja ordem é o amor. Mas quando eu arranjo mulher, eu não amo. Quando eu arranjo uma mulher, é só apenas para me deitar com ela e usá-la. Eu arranjei. E a mulher, se ela só tem propósito de sexo, isso chama fornicação. Porque junto a isso tem muito e muito vício. Então, o que garante a indissolúvel o casamento, do casamento é o amor. É o amor, o repúdio. É uma rejeição, é uma reprovação, é um abandono, é uma concessão à fraqueza dos seres humanos. Moisés cede por causa da esclerose do coração. Por isso que ele cede. Olha o versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher,
não sendo por causa de prostituição. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Eu vos digo, quem repudia sua mulher, exceto por causa do sexo, do propósito de sexo apenas. As duas casas de Hilel e de Shammai discutiram isso até morrer. É o pensamento da Igreja Católica. Casamento é indissolúvel. Hilel diz, acabou o amor, acabou o casamento. Yeshua não vai resolver essa questão assim. Prestem atenção agora. Se casa com outra, adultera. Yeshua se mantém na Torá. Deuteronômio 24:1. A expressão exceto por causa do sexo, no hebraico, ervat dabar, que significa, geralmente traduzido por prostituição ou fornicação física e religiosa. Fornicação física e religiosa. Aquele amontoado de vícios que levou a isso. Ervat dabar. Ervat dabar. Veja comigo que a expressão hebraica ervat dabar, que traduz como propósito de sexo, dividiam o significado dessas duas palavras. Para uns, o amor funda a união das vontades, que constitui a essência do casamento, a escola de Hilel. Mas, se o amor acaba, as vontades não estão mais unidas por si só. O casamento está dissolvido, segundo Hilel. Segundo as ideologias humanas. São ideologias humanas, como confirma o ato de ruptura previsto no Deuteronômio 24:1. Que era a opção dos fariseus, era a escola de Hilel. Já a escola de Shammai só admitiu o divórcio em caso de adultério. Então, o adultério realçou e a fornicação não. Realçou o adultério e a fornicação não. Então, a interpretação restrita de Shammai se fundava no caráter sagrado, se fundamentava no caráter sagrado e no valor social do casamento. Yeshua não vê assim. Não vê assim. A Igreja Católica irá mais longe neste espírito, deduzindo que o casamento é indissolúvel. Todos se prenderam apenas no adultério. Por isso que a fornicação desapareceu, ninguém aprendeu e continua todo mundo fornicando. Porque se prendeu no adultério. Adulterar não pode. Não é assim? Não pode adulterar. Está lá no decálogo. A ênfase recai inteiramente sobre o adultério. Limitou-se ao adultério. Quando o termo hebraico é ervat dabar, propósito de sexo, se refere à prostituição e fornicação. Física ou religiosa. O termo envolve uma questão muito mais ampla, física e religiosa, de imoralidade, indicando todas as formas de desvio do ser humano. O sopro sagrado está nos exortando que deixou-se de lado a amplitude dos termos sagrados, ervat dabar, que inclui o adultério e a fornicação. Eles são compreendidos pelos profetas e por Yeshua e pelos discípulos como extenso, mas muito bem desenvolvido, completo, atingindo as duas esferas do pecado, adultério e fornicação. Vamos em 1 Coríntios 5:1. Temos que ir lá com Paulo. 1 Coríntios 5:1. Paulo está falando exatamente isso. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade, adultério e fornicação, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai, deitando com a mulher de seu pai. Aqui a ênfase recai sobre a fornicação. Propósito de sexo. Imoralidade. Oposição aos princípios
sagrados. Oposição aos princípios sagrados da Torá, da moral. É devassidão, desonestidade, indecência, desobedeceu ao mandamento que é espiritual. O mandamento não é carnal, ele é espiritual. Desobedeceu. Paulo se refere à fornicação como iniquidade que impede a pessoa de participar do reino de Elohim. Ela perde a salvação. Salvação. A salvação. Paulo vai dizer isso. Torna nula a salvação. É o estado de um ato jurídico cravado de vício que o impede de existir legalmente. Vai impedir a pessoa de existir, de viver legalmente. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem, ervardabar. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Tudo isso é vício. Aqui, fornicação. Paulo está falando de fornicação com aquele que se diz irmão e vende o irmão, com aquele que se diz irmão e mata o outro muitas vezes com a fala, com os olhos. Isso é fornicação. Está aqui escrito, está vendo? Torna nula a salvação. Com o tal ainda nem comais. Torna nula a salvação. Pode ser absoluta decisão pessoal, invocada de viver com os vícios, invocada por mim mesmo, porque eu não quero deixá-los, nem abandoná-los. Com isso, o fornicário, ele deixa de proteger, ele deixa de defender, ele deixa de preservar, ele deixa de amparar, ele deixa de resguardar o outro, porque ele é um fornicário. Foi isso que Judá fez. Tudo isso. Tudo isso. Por isso que nós somos lá em Judá. Tudo isso. Fornicação é um pecado cometido contra o próprio corpo. Mas não é esse corpo que está aqui, não. É o seu corpo. É o meu corpo. É esse corpo aqui. Diz o apóstolo Paulo. Contra si mesmo. E, portanto, contra o sopro sagrado, o qual faz do corpo um templo seu. Estou mentindo? Ou está na Bíblia? Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 6. Aí na página que você está, de 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do sopro sagrado que habita em vós, proveniente de Elohim? Não sois de vós mesmos. O apóstolo preparou 7 listas de vícios, o apóstolo Paulo. 5 listas encabeçadas com a fornicação. Vou te mostrar. A fornicação é incluída encabeçando a lista, porque Adonai quis aumentar o tom da fornicação. Teve alguém que teve um sonho aqui na casa, que aquela, não é aquela tábua ali não, muito pesada não, a tábuazinha pequena lá da Torre do Rebanho foi roubada. Foi roubado de nós, isso escondido, e não ensinado como se deve ensinar, dando um tom alto para a fornicação, que você perde a salvação. Por isso que o presídio está cheio de homens que estão todos lá, são todos fornicários.
Todos não têm esses vícios como mal só se praticar um crime. Só o crime que é mal, crime de sangue. Não. Estão todos lá falando em alto tom grosso assim, ó. Sou batista, sou adventista, sou presbiteriano, tu levanta a mão lá. Nas 5 listas de Paulo, que eu vou mostrar a vocês, a fornicação ocupa o primeiro lugar, termo de extensão considerável, pois sua amplitude é catastrófica. A amplitude da fornicação, como na balística, onde seu alcance de tiro do fornicário é fatal para ele mesmo. É fatal. Para o homem que não se arrepende. A mulher que não se arrepende. O tiro é fatal. Arrepende-te, vamos lá no Apocalipse. Depois nós voltamos em Paulo outra vez. Apocalipse capítulo 2, de 2 a 16. Depois nós vamos em Apocalipse 21:8. Para você ver que o alcance é considerável, a amplitude da fornicação é catastrófica. É isso que a Adonai quer que faça. Não considerar isso um pecadinho, sem expressão, não. Não aquilo que você viu como significado no dicionário de português, não. É uma penca de vícios. Versículo 12 do Apocalipse 2, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a espada que cria e que mata. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, contudo retens o meu nome. Está vendo? Onde habita? Onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás está com a fornicação. Contudo retens o meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. É o vício da prostituição, de ter vários deuses. Da prostituição. Olha aqui. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei. Contra quem ele vai batalhar? Contra os vícios. Ouviram? Contra os vícios. Ele vai batalhar, ó, com a espada da minha boca. Vai lá no Apocalipse para você ver aonde vai parar a fornicação. 21. Olha o versículo 8. A fornicação reúne entre si uma lista de vícios. 21:8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, tudo isso é fornicação. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fornicação reúne intimamente uma lista de vícios, entrando na composição de um corpo e juntando-se a ele, já que ela encabeça as listas do apóstolo Paulo sobre os vícios. Os vícios significa ser o cabeça é ir à frente, vai dirigir para persuadir, alistando os contribuintes da cidade e determinando como manter os vícios. Como manter os vícios. Aqui busca os contribuintes todos da cidade para fazer manutenção dos vícios. É um muro só que divide.
1 Coríntios 5:11 nós já lemos, volta lá, 6:9 nós já lemos, a lista dos vícios. Gálatas 5. Paulo escrevendo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ele mandou aumentar o tom, que o pecado não é comentado. 19 a 21, Gálatas 5. Aqui está outra lista. Já vimos a lista de 1 Coríntios 5:11, 1 Coríntios 6:9, Gálatas 5 agora, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Olha Efésios 5, depois de Gálatas. Efésios 5, de 3 a 5. Efésios 5, de 3 a 5. Isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação. Efésios 5, desculpe-me. De 3 a 5. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, pois bem sabeis isto, nenhum devasso, nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Elohim, nem do Mashiach. Olha, passa a página aí, vai em Colossenses. E nós vamos voltar lá em Judá. 3, Colossenses 3, de 5 a 15. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, tudo encabeçado pela fornicação. A paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quanto a vossa vida era dominada por esses vícios. Olha só, agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a minha imagem daquele que o criou. O profeta Jeremias trata da fornicação das nações. Da fornicação das nações. Das nações, no capítulo 3, de 1 a 5. Olha só, eu vou dizer para vocês, Jeremias capítulo 3, quando um assunto nas Escrituras Sagradas, ele é dado uma grande ênfase, como Adonai está exigindo que nós venhamos a dar, uma grande ênfase, muita relevância nos termos empregados. Olha, Paulo não mede consequência para falar. A lista dos vícios são enormes, são 7 listas nas cartas de Paulo. Então, quando essa ênfase é muito grande, é porque o assunto é de muita importância, pelas consequências que ele pode produzir. As consequências é morte. As consequências é morte, é perda de salvação. Primeiro, aquele que tem a prática da fornicação importa vícios, traz de outras nações, importa vícios provenientes de países e povos estrangeiros, com práticas como as práticas do Hamas. O Brasil importou. Não importa ou não importa? Importa. Nós estamos numa nação que isso é comum.
O objetivo é causar grandes danos às pessoas e ao Estado. O Eterno sabe que as massas desconhecem e desdenham dos seus mandamentos, Ele sabe. Mas Ele quer homens e levitas de pé para ensinar isso e dar a sua própria vida ensinando. Ele quer. Ele vai despertar seus servos e colocá-los na torre de vigia para ensinar o que é profano, o que é santo, o que é limpo, o que é sujo, o que é luz, o que é trevas. Precisa ensinar o povo estas coisas. Por isso que a casa sacerdotal tem que se erguer. A instituição tem que se levantar. Os clássicos da vigilância na Bíblia se encontram em Abacuque, capítulo 2. É o clássico que todo mundo conhece. Em Isaías, no capítulo 21. Ali eu me pus na torre de vigia e eu vigiarei. Vigiarei para que eu possa saber o que Adonai quer que ensine ao seu povo. É isso, eu chamo de clássicos da vigilância na Bíblia toda. Abacuque, capítulo 2. É lindo o texto, mas primeiro nós vamos em Jeremias, que eu não cheguei até agora lá. Jeremias, capítulo 3, fornicação das nações. Olha aqui. Brasil importando vícios. Já não basta o que tem aqui, né, Leomar? Não basta o que tem aqui. Se um homem repudiar despedir a sua mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Mas tu te maculastes com muitos amantes. Tornarias agora para mim, diz o Eterno. Está falando de fornicação. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Manchastes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, desregrado, anarquia. Pelo que foram retiradas as chuvas, não houve chuva tardia. Contudo, tu tens a testa de prostituta e não quer ter vergonha. Não acabaste de me invocar. O que eu disse? Quando os termos são empregados, são muito fortes, porque o assunto é de muita importância. Conservarás para sempre a tua ira? Não acabaste de me invocar dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade, mas pratica fornicação e invoca o nome de Adonai. Conservarás para sempre a tua ira? Ou aguardarás continuamente? Tens dito e feito coisas más, e nelas permanece. São os vícios das nações. Assim o Eterno desperta. Vamos lá, Gênesis 38. Desperta Tamar, para esta expor Judá, declarando publicamente sua prostituição e fornicação. Só propósito de sexo. Ervat dabar. Só propósito de sexo. Gênesis capítulo 38. Vamos ver como isso acontece aqui, rapidamente. Nós já estamos encerrando. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Permanece, versículo 11. Viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois pensava, para que não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Ele ainda a acusa de matadora de homens. O homem era ótimo, né? Ele ainda vai acusá-la de matadora de homens. Olha aqui, ó. Pois pensava, para que não morra também este Selá. Depois de muito tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas. Já era bem, proprietário de muitas ovelhas, vai tosqueá-las agora. Período de muita riqueza, muito dinheiro.
ele vai para Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E avisaram a Tamar, dizendo: seu sogro sobe a Tímina para tosquiar as suas ovelhas. Então, olha que mulher, olha só. Ela mira o alvo e vai. Então ela se despiu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com um véu para se disfarçar e assentou-se à entrada de Anaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a, Judá teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. Ele arranjou mulher. E ela lhe perguntou: que darás para dormires comigo? Disse ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o envie? Respondeu ele: que penhor é o que te darei? Disse ela: o teu selo com o seu cordão e o cajado que está na tua mão. Ele, pois, lhes deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Ela foi prostituta para conceber e dar continuidade à descendência de Judá. Dar continuidade. A sua integridade, o homem grande, rico do momento, né? E pratica fornicação grandemente, né? Levantou-se ela e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não achou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual, religiosa? Aonde está? Que estava junto ao caminho de Anaim. Responderam: aqui não esteve prostituta alguma. Adonai a escondeu. A escondeu, porque recebeu aquilo que ela estava fazendo. Assim ele voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta cultual alguma. Então disse Judá: deixa ficar com o meu penhor, com o penhor, para que não venhamos a cair em desprezo. Enviei-lhe este cabrito, mas tu não achaste. Passados cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou. Viu o realce do adultério? A fornicação dele não aparece. Pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo com o cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Ali vem os descendentes de Davi, né? Não é? De Tamar. Então, você pode perceber exatamente nisso, aqui, que as coisas são encobertas, as pessoas passam por belas, ricas, grandes, mas fornicárias. Fornicárias. Não ajudam, não somam, só dividem, só dividem. Vamos ao profeta Ageu para ver o clássico da vigilância. Nós temos que vigiar para que nós não sejamos adúlteros, dissolutos e todos esses vícios que vocês ouviram ali. Capítulo 2 de Ageu. Ageu? Não é Ageu não, gente. Abacuque, eu estou em Ageu. Abacuque 2. Por que eu falei Ageu? É porque eu li aqui Ageu. Abacuque 2. Sobre a torre de vigia eu estarei. E sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei, versículo 1.
para ver o que fala comigo, o que me responderei a esta queixa. Então o Eterno me respondeu: escreve a visão, é o que nós estamos fazendo. Torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma, eis o soberbo, né? A sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ele sobe à torre de vigia e se põe a vigiar, para que ele também não seja um fornicário. Ele pratica a fornicação. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, é homem soberbo, e não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo. Olha aqui, os vícios. E como a morte que não se farta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador? Dirão: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega de si mesmo de penhores? Não se levantarão de repente os seus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Então lhe servirás tu de despojo, visto que despojastes a muitas nações, e os demais povos te despojaram a ti por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, e contra todos que nela habitam. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra você mesmo, contra a sua alma. Olha só, é a mesma coisa que Abacuque está falando, porque a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não foi o Eterno dos Exércitos que determinou que os povos trabalhem para o fogo e as nações fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Eterno, como as águas cobrem o mar. Casa sacerdotal e casa de ministrantes, se levante e lute contra a fornicação. Se coloque na torre de vigia para avisar aqueles que estão próximos a você, para que não as pratique, para que nem você, nem eu, nem o outro, venhamos a perder o nosso direito de salvação. Pai, nós te agradecemos muito por esta tarde. Te louvamos muito pelo teu ensino. Te louvamos pela tua grandeza para conosco, de nos fazer entender estas coisas maravilhosas, para que nós possamos livrar a nós mesmos e aos outros. Dê a tua bênção a esta casa, aos homens desta casa, às mulheres desta casa, aos homens que estão na internet conosco, às mulheres que estão ouvindo, que nós possamos colocar em prática os mandamentos de Adonai e ser livres dos nossos próprios vícios. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.